Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês a mensagem do coração de Deus. E se encontra em Neemias, no capítulo 6, no versículo 15. Amém? Deixa eu só colocar um negócio aqui. E para quem ouviu o versículo do dia de ontem, eu estava falando sobre a reconstrução do muro de Jerusalém. E darei continuidade aqui, né? Porque eu tinha parado no 14, então eu queria concluir, né? Então aqui vem falando que os construtores que se empenharam, que estavam juntamente com Neemias, eles terminaram, né, essa obra com êxodo, porque a mão do nosso Deus estava presente, estava guiando e abençoando as obras das mãos dele, fazendo com que viesse ser feito com êxodo, né? E a presença de Deus estava ali no meio deles, pois a paz reinava, a alegria reinava, né? Tinha um líder na frente que temia Deus, que encorajava, que era de oração, e eles estavam todos empenhados em reconstruir o muro de Jerusalém. Estavam com um objetivo, com um propósito, e esse propósito ele foi concluído em 52 dias, onde houve levantes, onde houve retaliações no mundo espiritual, né? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Então, nós podemos ver aqui na palavra de Deus que Neemias apresentava para Deus os adversários. Apresentava Tobias, né? Ele apresentava Tobias, Sambalate, Gessem, Arabe e o restante dos inimigos, né? Ao qual ficava intimidando Neemias para poder tirar o foco dele dessa reconstrução, desse trabalho para o Senhor que ele estava fazendo. E nós vimos que cada levante, né, era diferente, porque o inimigo usava de várias estratégias para poder filtrar, para tentar parar, né, com a obra ali que estava sendo feita, né? Então Neemias ele já estava esperto, ele já estava atento em relação às estratégias do inimigo. Quando ele, com o discernimento do espírito, né, quando ele ouviu as conversinhas do inimigo, ele viu logo que era só coisa armada do inimigo, só estratégia maligna, só invenções humanas, invenções da cabeça deles, né, para poder tirar ele de lá e trazer até onde eles queriam, né, para tirar lá dessa reconstrução. E Neemias ele percebeu o que ele disse: estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar, né? E nós vimos que eles fizeram isso e insistiram durante umas 4 vezes por aí, né? Na última eles lançaram já, né, a semente maligna, já lançaram, destilaram o veneno, né? Começou a bolar um plano aí de mentira, mas Neemias não caiu. Ele permaneceu firmado, né, no Senhor, e ele se livrou do laço do inimigo que estava armando, né? Então, mesmo sabendo que essa reconstrução já tinha terminado, eles não paravam, eles continuavam a perseguir o homem de Deus, né? Ele continuava a afrontar, a querer tocar naquele que era de Deus. E vamos ler aqui no 15. Por fim, no dia 2 de outubro de 52, depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando os nossos inimigos e nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados, né? Então, o tempo todo eles estavam lutando contra Deus, porque era o desejo de Deus, era a vontade de Deus que esse muro fosse erguido. Então, o tempo todo, né, eles estavam lutando contra Deus. Com isso, né, eles viram aqui que esse trabalho ele foi concluído e eles nunca conseguiram ter êxodo nos levantes, né? Nunca conseguiram ter êxodo com as suas estratégias, com as suas armações, para poder parar o trabalho de Deus, né? Então, eles olharam, né? Olharam para a vida deles, que eles perderam tempo, né, em ficar perseguindo o que era de Deus, né? Gastou tempo, dinheiro, investiu, usando a mente deles para o mal,
e no final das contas nada deu certo, né? De vez de estar investindo nas suas próprias vidas, né? Para que a vida deles viesse a andar para frente, mas eles investiram mais para atrapalhar os propósitos de Deus, atrapalhar os servos de Deus, e não foi avante, porque a mão de Deus estava sobre esse trabalho, estava abençoando, guardando, protegendo esses construtores aqui, esses homens que estavam trabalhando para o Senhor, né? Então, quando eles ficaram sabendo, eles ficaram assustados, se sentiram humilhados. Nossa, realmente foi Deus, né, que fez essa obra. Eles conseguiram concluir tantos levantes, tantas maldades, né, tantas injustiças que nós fizemos, tanta perversidade, e nenhuma delas pararam. Essa obra conseguiu concluir realmente, né, pelo que nós fizemos. Somente foi Deus que estava na frente mesmo, né? Então eles tiveram que reconhecer, né, que foi com a ajuda de Deus Todo-Poderoso que essa construção do muro foi avante, né? E aqui vem dizendo que durante esses 52 dias, Tobias e os nobres de Judá trocavam várias cartas, né? Muitos em Judá haviam jurado lealdade a Tobias, né? Eles haviam jurado a lealdade a Tobias, seu sogro era Secanias, filho de Ará, seu filho Joaná, era casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Ele sempre me falava as boas ações de Tobias, ele contava tudo o que dizia. Tobias continuava a mandar carta, ameaçar para me intimidar. Então, diante daquelas pessoas, ele era um bom, né? Esses que estavam se opondo contra os propósitos de Deus, para as outras pessoas ele era uma pessoa boa, né? Ele passava outra impressão, né? Mas só que tudo Neemias ficava sabendo o que ele falava, né? Então ele tinha credibilidade, né, entre os nobres, como vem dizendo aqui. E vivia mandando carta para eles lá. Mas mesmo acabando essa reconstrução, esses 52 dias, né, Tobias continuava ainda a ser um instrumento de destruição, um instrumento de Satanás para ficar perturbando aquele quem Deus levantou, né? Ficava intimidando ele com palavras ameaçadoras, né? E nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O único que gosta de oprimir, de perturbar, é o inimigo que gosta de se levantar para tentar destabilizar, para tentar suscitar ira e para tentar tirar a presença de Deus, né? Então nós sabemos que a gente só dá o que tem. O inimigo tem isso porque a estratégia deles era o quê? É fraqueza. O ataque, o como eles atacavam mostrava o quanto fraco eles eram, o quanto desesperado eles estavam. Forte é aqueles que não atacam, é aqueles que levam para Deus, é aqueles que dependem de Deus, que entrega para Deus e que luta no mundo espiritual. Fracos gostam de atacar, né? Eles gostam de agir com as próprias mãos, força, né? Mas nós sabemos, né, que quem luta por nós não é nós mais, é o Senhor que luta por nós. Então, quem toca em propriedade exclusiva de Deus está tocando no nosso Deus, né? Então, é com o nosso Deus agora que as pessoas se levantam, né? Pois Neemias não estava indo fazendo nada daquilo que era errado, ele estava fazendo o que era certo, ele não estava na cidade deles para poder ameaçá-lo e se levantar contra eles, era o contrário, ele estava recebendo essas retaliações, ele que estava sendo oprimido, né? Pois eles não tinham nada a ver com essa reconstrução, mas eles queriam ficar ali, né? Perturbando, né? Então nós sabemos que, né, pessoas muitas vezes vão se levantar contra os filhos de Deus, pois Deus deu a vida a cada um de nós para cuidarmos da nossa, né? Nós temos a nossa privacidade, a nossa vida, e muitas vezes as pessoas vão querer viver a nossa vida, vão querer saber mais da nossa vida, vão querer ficar filtrado na nossa vida para poder prejudicá-lo, para poder ter que falar, para se levantar, armar situações malignas para se levantar e ainda, né, fazer nos difamar, fazer com que pessoas desacreditem no nosso caráter, da nossa lealdade e obediência para com o Senhor, porque ele tenta reverter situações
para parecer aquilo que não é como se fosse. Pois é, você sabe que José, ele tinha uma túnica, mas a túnica dele, os irmãos dele pegaram a túnica dele e envolveram no sangue de um animal. Então, para o pai Jacó, ele estava morto, né? Um urso, um bicho pegou ele e matou. O que eu quero te dizer é que a estratégia do inimigo, do adversário, né? Ele age assim com provas maliciosas, perversas, coisas que parecem ser, mas não é. Mas só que o céu, ele vê tudo. O nosso Deus, ele enxerga até na escuridão, porque para ele estou gravando. Então, o que que acontece, né? O que eu quero que vocês entendam e compreendam é que o inimigo vai usar quem ele achar, quem estiver vazio, quem o inimigo tiver liberdade. Aonde estiver escuro, vazio, o inimigo vai entrar e vai liderar essa casa aí que está vazia, está abandonada. Então, ele vai usar como instrumento de destruição, né? E nós sabemos que o inimigo, ele é assim, ele é desocupado. Ele vai sempre ficar procurando, né, um meio de ocupar, não com a própria vida, mas com a vida dos outros. Porque o intuito dele é para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir, ele quer trabalhar para o mal, ele quer destruir as propriedades de Deus, a imagem de Deus, né? Ele quer fazer com que os filhos de Deus sejam tapete, né? Que eles tenham outra identidade, mas não consegue colocar a identidade que ele quer. Por quê? Porque Deus conhece quem é luz e quem é treva, né? E aqui nós estamos vendo que tinha um homem de Deus, que temia a Deus, que não só ele não foi enganado, porque ele estava ligado no Senhor, no Espírito. Ele estava fazendo a obra de Deus, ligado no Senhor. Ele estava ali, né, em oração, porque ele sabia que o inimigo já vinha com outras estratégias, cada vez mais maliciosas, né? E ele entendia que a luta era completamente espiritual, né? E que o inimigo vai usar quem está vazio, quem está ali dando brecha. E assim, né, estando na mão do inimigo, vai ser um instrumento para destruir. Nós somos instrumento de salvação, né? Somos uma casa fechada, uma casa de respeito, uma casa onde Deus tem prazer de morar. Tem morador fixo, né? Deus é o primeiro. Então aqui o inimigo não consegue se instalar, não há brecha. Aqui as brechas foram fechadas aqui nessa reconstrução e eles se viram doidos, não conseguiam entrar. E ficava do lado de fora. Agora eu vou perturbar do lado de fora, porque do lado de fora agora eles vão ficar ali, ó, com psicológico, não vão conseguir trabalhar ali, não vão concluir essa obra de jeito nenhum, né? Porque o diabo nunca quis que o nome do Senhor fosse glorificado, né? Ele quer que o nome dele seja exaltado, né? E aqui nós estamos vendo aqui que essa ameaça continuava, porque a luta era espiritual, né? Esses levantes, ao qual o inimigo estava usando essas pessoas, é porque eles estavam na escuridão. E estando na escuridão, está longe de Deus. Vai manifestar o que é de pior. Porque o inimigo, ele tem revolta das coisas de Deus, dos filhos de Deus, né? Ele veio para destruir. E aonde tem brecha, ele vai entrar mesmo. Depois que o muro foi terminado, o que haviam colocado as portas em seus lugares foram nomeados guardas da porta, né, os cantores e os levitas. Entreguei responsabilidade de governar Jerusalém meu irmão Anani e a Ananias, comandante da fortaleza, pois eram homens fiéis e temia Deus mais do que a maioria dos homens. Né? Então aqui nós estamos vendo Neemias que ele foi delegando as funções, depois que colocaram a porta do templo, né? Ele foi nomeando as funções, aonde cada um tinha que ficar, para que eu pudesse guardar, zelar a casa de Deus, né? Não deixe as portas abertas, foi a instrução de Neemias, né? Durante a parte mais quente do dia, mesmo quando os guardas das portas estiverem de serviço. Deverão fechá-lo e trancá-las. Nomeie moradores de Jerusalém para montar guarda, né? Então ele pediu que viesse proteger, impedir que os adversários viessem atacar e entrar e acabar com o que estava tudo feito ali, né?
e todos os turnos regulares, e alguns ficaram em posto de sentinela e outros em frente às suas casas. Então, uma casa construída, né, agora fechada, tem que ter segurança, tem que ter agora pessoas fazendo escolta, vigiando, né? Então nós sabemos que nós somos a casa ao qual Deus habita e que tem que estar protegida, né? Temos que estar habitando na habitação forte de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu serei para ela como uma muralha de fogo ao redor, né? O fogo de Deus está ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo e nos fazendo visível aos olhos do inimigo, né? Então uma casa, ela está fechada porque tem um morador fixo, né? Então a bênção e a paz, a segurança, a proteção está sobre a nossa vida, porque também estamos ali na obediência a Deus. Quando assim essa obediência é quebrada, fica-se vulnerável, né, ao ataque do inimigo. O inimigo ataca, ele devasta e ele vem fazendo a festa, porque houve permissão. Aqui não, aqui já estava essa construção feita, precisava de pessoas em cada função aqui, qual o Neemias estava delegando, né? Então, nós, com o nosso relacionamento de intimidade com Deus, nós estaremos vigiando, né? Atentos no mundo espiritual, né? Para que o inimigo não entre e não tenha lugar para se instalar, né? Não venha aproveitar para entrar, para fazer confusão, né? Para tirar a presença de Deus da nossa vida, essa é a verdade. E tem várias maneiras de tirar a presença de Deus, pois não é somente no pecar, né? Ele vem com as estratégias para agir, para tirar a presença de Deus. Isso é em cada área, não é só no pecar, né? Em todas as outras áreas e em algumas situações específicas. Ele vem tentando tirar Jesus, né? Ele vai colocando, tira o desejo da pessoa de ler a palavra, de orar. Ele vai tentando substituir por outras coisas, né? Ele vai tentando fazer as pessoas se centralizar mais em outras coisas até ela ficar vazia, até ela não se interessar pelas coisas do alto. E dessa forma, ela vai ficando distante, fria espiritualmente. Ou vai levantar aqui com toda a fúria e força, como levantou-se contra o servo de Deus Neemias. Eles vão tentar agir, sabe como? Eles vão tentar agir difamando e denegrindo. É verdade. E assim você vai suscitar a ira, a revolta, você vai querer contender, você vai querer estar à altura. E dessa forma você vai perder a paz, a presença de Deus, né? Então tem várias formas onde o inimigo vem se filtrando, ele vem agindo, ele é astuto, né? Não consegue de uma forma, vai tentar entrar de outra. Não está entrando aqui, vai tentar entrar no filho, vai tentar entrar. Então ele vai tentando nos meios, nos mais próximos, né? Fazendo a pessoa se entristecer, fazendo a pessoa ficar decepcionada com o outro. Então, são várias coisinhas, né? Não é somente isso, né? E a pessoa vai fazendo daqui a pouco injustiça com as suas próprias mãos. E a Bíblia diz que quem pratica injustiça está praticando pecado, né? Então, ela acaba estando longe de Deus. Então, nós estamos vendo aqui que depois que o muro foi terminado, o que havia colocado a porta, né? Vamos ver onde eu parei aqui. Ele nomeou, né, essas pessoas aqui ao qual eu falei, que eram alguns dos irmãos dele, e ele falou, né, que não podia ficar com a porta fechada, aberta durante o dia mais quente, né? E algum deles ficarão no posto de sentinela e outro em frente à sua casa, né? Então, eu só vou ficar por aqui, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, né, que Deus é aquele que está cuidando de nós, está nos vigiando, pois é. Enquanto nós zelamos, nós agimos para cuidar da nossa vida espiritual, né? Ele está cuidando de todas as áreas da nossa vida, ele está nos protegendo, ele fala conosco, né? Ele revela
o oculto, profundo, escondido, né? Ele faz os filhos dele saberem, né? Para que possamos orar e apresentar a Deus. Pois Neemias, ele apresentou para Deus, né? Essas pessoas que agiam com má intenção, né? E ele não fez muita coisa não, só entregou para Deus. E não ficou preocupado, porque o foco dele não era essas pessoas. O foco dele era a presença de Deus, era terminar e agora organizar o que ele tinha. O que eu quero dizer para vocês é que o nosso coração bem firmado, não, o seu coração bem firmado não temerá, né? Então, um coração bem firmado, espiritualmente aceso, firme, seremos pessoas, teremos, como é que se diz? Maturidade, esse é o termo, maturidade para entender que o lado espiritual, entender, né, que a gente temos que ficar na posição, né, porque o inimigo quer tirar de nós, quer tirar nós da posição. Então, se ele quer manifestar, agir de forma cruel, ele quer agir usando a boca dele para cansar, nós, filhos de Deus, temos que deixá-los, né? Porque a nossa boca foi feita para louvar a Deus e glorificar a Deus. Nós temos que exaltar aquele que vive e que reina. E a honra e a glória para Deus, e do nossa boca o louvor tem que sair para Deus, e não para o inimigo. Então, só briga os dois juntos, se assim o quiser. Então, Neemias mostrou que ele não estava querendo se desgastar, ele queria gastar na obra de Deus. Ele não queria gastar o tempo dele com o inimigo. E ele entendeu, né, que se não estava agradando ao inimigo, estava agradando a Deus o serviço que ele estava fazendo. Então ele ficou mais empenhado, foi um estímulo a mais para ele continuar essa obra, né, essa reconstrução. E ele ficou feliz por ter concluído, porque o Senhor estava no controle, estava na direção, e agora ele estava dando continuidade aos detalhes. Eu vou ficando por aqui e Deus já abençoe a vida de vocês. No próximo vídeo estarei aqui, mas lembrando que tem versículo do dia hoje, né? Daqui a pouquinho, né? E desde já, fique na paz de Cristo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.